Glória a Deus! Aleluia! Chegou mais uma terça-feira e nós estamos aqui no nosso compromisso, né? No momento da palavra, na nossa reflexão diária, queremos deixar mais uma porção da palavra de Deus e quero convidar você que já está aqui nos ajudando sempre, para continuar compartilhando, continuar comentando. Não esqueça o likezinho lá, o joinha. Amém? Glória a Deus. E você que não se inscreveu ainda, eu convido você para fazer parte, como muita gente está fazendo, deste ministério. Que Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal. Faça tudo também, bata no sininho, toca ali no Para Todos, para você ficar recebendo o nosso trabalho, simples, humilde, mas é de coração. E Deus está nesse negócio, pode ter certeza, Ele vai te abençoar. Deixa também lá o joinha, compartilha, comenta, ok? Deus te abençoe. Abençoa a todos nós, né? Hoje nós queremos comentar aqui, versículo, meu Jesus amado, o Salmo de número 32, 1, 2 e 3. Eu vou ler esses 3 versículos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Foi Davi que falou isso. Aquele pecado do Betseba rendeu. 51, ele também pede perdão para Deus. E aqui ele está de novo, mais uma parada que ele reconheceu, que ele calou o pecado dele. Se a gente vê na história ali, a gente vê ele falando para o profeta interceder, mas ele mesmo ficou ali relutante ainda. Quando Natan chegou contando a história da ovelhinha e tal, né? Mas ele descobriu que a melhor coisa que existe é pedir perdão, é se arrepender de verdade de qualquer coisa que nós tivermos feito. Seja um pecado contra Deus ou contra pessoas, machucado pessoas. O caminho da recuperação da saúde da saúde espiritual, como fazem muitas vezes os orientais, num outro sistema, mas rende mais, é melhor do que a yoga, é melhor do que o auto-pensamento, auto não sei o quê, para se purificar, é pedir perdão. O salmista diz aqui, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é perdoado, é coberto. Quem cobre esse pecado? É Deus. Quem perdoa esse pecado? É Deus. Você tem que pedir o perdão. Como é que você sabe que você foi perdoado? Você perdoou de coração. Você sentiu paz. Você sentiu alegria. Esse pecado foi coberto, foi perdoado. Tá? E ele diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Entende? O versículo 2, o que ele quer dizer? Ele não está falando aqui que é bem-aventurado uma pessoa que nasceu desde nenenzinho, hoje ele é adulto, ele é um homem adulto, é uma mulher adulta, mas ele nunca cometeu deslize nenhum para não chamar pecado, nunca fez nada de errado, porque ele está dizendo aqui que o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, o espírito dele não há dolo. Não há dolo, quer dizer, não há acusação, não há nada a ser perdoado, já foi perdoado. Esse é o motivo que Davi fala, porque Davi fala isso porque ele sentiu a paz, ele sentiu o perdão do nosso Deus.
Davi fala isso porque ele entrou na presença de Deus com um fardo que ele não podia carregar. Mas Davi é um homem que aprende com seus erros. Eu tenho uma palavra aí, vou ministrar numa rádio aqui da minha cidade, domingo. E ele me deu essa palavra hoje cedo. Davi aprendia sempre com seus erros. Vamos aprender como Davi a aprender com aquilo que nós erramos. Que às vezes a gente erra feio. E se a gente não aprender com esse erro, vai errar mais feio ainda lá na frente. Mas Davi, a prova que ele aprendia é que ele nunca caiu 2 vezes num erro só. Esse pecado aqui, ele se arrependeu de verdade. Você não vai ver mais Davi com prostituição com mulher nenhuma. Ele contou ao povo, foi um outro pecado, você não viu mais ele mandar contar. E ele andou pecando. Na palavra que eu vou falar, era um pecado, porque ele era conhecedor da palavra. E ele foi fazer uma coisa que aos olhos dele era bem feita, era bom, agradava a Deus. E o que levou isso foi a morte de 2 servos dele. Usar aquele da arca lá, eu vou pregar sobre isso. Levou e ele ficou triste, se arrependeu, mas ele aprendeu. Ele aprendeu e eu vou contar como. Fica aí, domingo eu vou enviar para quem, eu estou falando aqui para quem está no WhatsApp também. Eu vou enviar para você essa mensagem, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, eu vou pregar. Porque é rápida, é só uma mensagem. O programa que eu estou fazendo, eu estou tirando um tempo, porque eu não estou conseguindo falar muito tempo. Mas eu já estou melhorando. E esse programa dessa rádio daqui, eu não estava enviando. Mas eu faço ele uma vez por mês. O primeiro domingo do mês eu faço esse programa. Amém? E eu vou fazer agora, porque eu sei que dá para me fazer, eu estou falando com jeitinho, eu não estou me entusiasmando demais, porque às vezes faz isso e começou a dar aquela coceira na garganta, pode encostar o instrumento de trabalho, porque não vai sair mais. Mas deixa eu terminar falando aqui da bem-aventurança, né? Do homem. Aí ele disse assim, olha, por que eu digo que ele diz que o homem é bem-aventurado aquele que não há dolo, sabe? Que ele diz assim, é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Quer dizer, para Deus esse homem, essa mulher, não tem iniquidade nenhuma. Ah, mas aí é bom porque ele é desde cedo, desde que nasceu, filho de crente, será? Obediente, será? Não, pecador igual a você e eu. Agora, ele é bem-aventurado porque ele chegou na hora certa e pediu perdão de coração. Jesus perdoou e é bem-aventurado esse que é perdoado. Olha porque o desfecho desse aqui, pois hoje a gente só vai ler aqui até o 3, ele diz, enquanto calei os meus pecados, que não eram poucos, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado acaba com qualquer um. Qualquer pessoa que peca, mesmo o ímpio, ele sabe que ele está no caminho errado, só que o diabo bota para ele que isso ali é de menos. Já está, como diz assim, já está ralado, deixa ralar mais, não vai doer mais do que isso. É coisa do diabo, é coisa do inimigo, porque ele quer ver a nossa derrota. Agora, nós que temos aí o Espírito Santo, que nós desgostamos tanto ele, né? Mas quando a gente corre lá e pede perdão, ele fica tão alegre. E já nos perdoa. É bem-aventurado o homem que faz isso. Davi sabe disso. Ele diz que enquanto eu calei, me arrebentava todo. Mas eu confessei o meu pecado. E olha que alegria eu tenho hoje. Eu também posso dizer como eu salmista. Não vou dizer para você que eu não peco, que eu nunca pequei, mas eu vou dizer que eu tenho me arrependido e tenho andado na presença de Deus e tenho sentido a sua mão. Deus abençoe, até a próxima, tá bom? Deus abençoe.